Olá, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas lives da segunda, as segundas paralelas, através do nosso querido portal Lauro Hoje. Te convido para uma boa conversa com músicos que, mesmo antes da pandemia, já desenvolviam atividades paralelas à carreira musical, e eles vão nos contar os principais desafios para conseguir conciliar atividades diversas e obter sucesso. Ok, estou esperando apenas o nosso convidado entrar. Vamos começar mais uma live através do Lauro Hoje. Agradecer a toda a equipe mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Elaine Araújo, o João Amorim. Vamos lá. Está entrando aqui. Olá, boa noite, seja bem-vindo, Rodrigo Lima. E aí? E aí, Caio, tudo bem? Boa noite a todos. Tá me ouvindo direitinho? É isso que eu ia falar agora. Primeiro de tudo, me ouve bem? Estou te Você? ouvindo perfeitamente. Pronto, eu também estou te ouvindo muito bem. Como é que tá a imagem aí para você? Também, né? Aqui tá ótimo, aqui tá ótimo. Minha imagem, como é que tá? Tá tudo bem aqui, a luz tá muito legal também. Então, pronto. Então o papo vai Ok, ser bom. então vai, com certeza. Eu gostaria de apresentar para vocês Rodrigo Lima Maciel. Ele é professor, escritor e músico. É mestre em letras pela Universidade Federal da Bahia, formado em 2012, e é autor do livro Travessias Urbanas, que eu estou devendo a leitura, inclusive. Sua iniciação musical se deu aos 13 anos em ambiente religioso. Por mais de uma década, atuou como guitarrista na Igreja Batista Fonte da Esperança, em Itacaranha, subúrbio ferroviário de Salvador. Suas influências musicais estão ligadas ao soul, ao funk, ao jazz, ao rhythm and blues e à música popular brasileira. Entre 2014 e 2018, foi guitarrista e proponente do projeto de música instrumental Diana Praça em Plataforma. Atualmente é guitarrista da banda baile Felicitari. Mais uma vez, boa noite, Rodrigo. É um prazer a Boa sua noite, presença aqui. Caio. Prazer é todo meu. Eu É, quero agradecer pela oportunidade, né? Porque para nós que amamos muito a música, mas não vivemos apenas de música, uma oportunidade como essa ressuscita o músico dentro da gente o tempo inteiro, né? Um músico que se vê atarefado por várias outras coisas. Então, essa é uma oportunidade que eu te agradeço muito para falar de música, para falar de uma coisa que eu sou completamente apaixonado. e, acima de tudo, é uma ajuda, é um guia, é uma coisa, um direcionamento que a gente dá dentro dessa carreira, né? Como já é praxe do programa, depois da apresentação, eu faço a seguinte pergunta: o que faltou falar disso, de você? Porque a gente vai esmiuçar um pouquinho, vai entrar um pouquinho em cada área que você atua, mas esse texto é como se fosse uma apresentação, é uma apresentação, né? Inclusive eu peço a todos os convidados para que edite o texto, para que fique de acordo com a trajetória dele. O que faltou? O que faltaria? O que você poria? Mais, você tem mais um parágrafo, aí você botaria mais o quê? Eu acho que é preciso falar e eu sempre gosto de começar a falar do que eu me compreendo enquanto ser humano, é que eu sou um homem negro, sabe, pobre, Massa, legal. nordestino. Eu acho importante falar sobre isso, né? As pessoas custam muito assim a entender isso, Caio, sabe? Elas custam a entender isso e pensam que quando falamos isso é por alguma estratégia apenas política discursiva. Mas não é mesmo, é porque só quem vem de uma realidade como a que a gente vem, o que a gente ouve frequentemente,
Então são marcas que a gente guarda para a vida inteira, que entende, na verdade, por que que essa identidade social, racial, ela tem também a ver com a nossa construção, né? O tempo inteiro, porque você, como um homem da música, de fato, de formação, sabe também como a música tem a ver com ancestralidade. Música tem a ver com ancestralidade, música tem a ver com sons que nós carregamos de outras gerações. Então, eu acho muito importante falar disso, né? Que eu sou Ainda mais nessa esse... Bahia, né, velho? Que a música é Exatamente, tão exatamente. intrinsecamente ligada à religião, né? Exatamente. Então é preciso, eu sempre acho que é um lugar Massa, é bom você confortável para falar mim isso. falar de que eu sou esse menino de que nasci no Saboeiro, que me criei em Itacaranha, na divisa ali entre Itacaranha e Plataforma. E eu digo que agora que eu voltei para pertinho do Saboeiro aqui, para Narandiba, então eu só fiz um regresso aqui, mas assim, então eu acho que só precisava dizer isso. Sou uma pessoa inquieta também, viu? Ah, Inquieto, o tempo que inteiro eu bom, estou ótimo. tentando aprender alguma coisa, ser outra coisa o tempo inteiro. Que massa. E você acha, uma pergunta, é, talvez retórica ou não, mas essa inquietação sua te faz bem? Me faz. Eu acho que é inerente, sabe? É bem inerente, assim. Eu não tenho nem como escolher, eu sei ou não sei. Eu sou uma pessoa muito inquieta, assim. Na, no, eu gosto, eu me identifico muito com essa cultura do hiperlink, né? O que é a cultura do hiperlink? Você está lendo um texto ali no Wikipédia, eu sou bem assim. E aí tá falando alguma coisa, aí surge um nome, ou o nome de uma pessoa que eu não sei. Isso me incomoda, eu vou e clico. E aí eu já saí do que eu estava, e já estou em outra rede, então estou o tempo inteiro assim. E na vida também me interessa, eu fico assim, às vezes, pensando, pô, como eu queria um dia fazer uma aula de dança. Aí alguém diz assim, mas de dança? Isso é de dança. Mas eu queria um dia fazer isso. Eu queria aprender a fazer aquilo. Então é uma coisa assim, bem orgânica que eu tenho essa inquietude. Massa, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa inquietude, mas eu queria que a gente queria ir para o primeiro tópico, que é a um breve histórico da sua caminhada como músico, né? Ou não breve, você é que vai dizer. Eu, quando escrevi aí a mini bio para você, eu chamei a atenção de que a minha formação musical se dá nesse ambiente religioso, né? Tá entrando aqui um amigo meu aqui, Dan Menezes, que vem da mesma comunidade evangélica que eu participei, e eu sempre começo por aí. Mas eu seria injusto se eu não dissesse que a ação de meus pais, né, em ter dado alguns instrumentos musicais aos meus irmãos e a mim também. Eu lembro que a mim eu pedi um berimbau, porque eu tinha entrado na capoeira, né? Eu fui já Ah, capoeirista ok. e um dia pretendo voltar a ser, não sei quando. Nós E aí pretendemos voltar. eu pretendo. E aí o que que acontece? Aqueles instrumentos musicais, eu lembro meu pai deu um cavaquinho, que era um cavaquinho um pouco de brinquedo assim, mas deu um rebolo, sim, um rebolo de samba. E o que mais? Acho que foi um repique. Um rebolo, um repique e um cavaquinho. E meu irmão, ele vai ser citado em alguns momentos aqui na nossa conversa, meu irmão mais velho, Rafael, ele começou a criar uma banda ali com os amigos, de uma banda meio de pagode, com os instrumentos que se tinha, e eu comecei ali a ouvir aquilo. Passou-se um tempo, né, 3, 4 anos, ele ingressou na igreja, esse meu irmão mais velho, começou a tomar aula de violão lá, e começou a me ensinar o que ele aprendia nessa aula de violão. E daí Ah, começou, que então, bom. o primeiro contato, de fato, sério. Ele começou a me ensinar, até que em algum momento eu lembro, a gente tomava muito violão emprestado, um violão ali, aqui. Na verdade, demorou muito para eu ter o meu próprio instrumento. Eu diria que o meu instrumento, eu comprei um violão aos 16, depois vendi e só voltei a ter um outro instrumento aos 21 anos. Então eu toquei muito com instrumento de outra pessoa. Por muito tempo eu toquei com instrumento de outra pessoa. Mas assim, eu fui muito sortudo em ter entrado, em ter participado de uma comunidade
evangélica, muito talentosa, tinha muita gente talentosa, como tem lá, continua até hoje. E é interessante, Caio, que você, como um cara letrado, vai parar para um pouco para se atentar a essa realidade. As igrejas evangélicas, além de serem, para mim, né, na minha opinião, um ambiente religioso muito importante para o Brasil, sabe? O Brasil é um país caótico em relação à educação, sobretudo a educação musical. Até nas grandes escolas, nas melhores escolas, você tem o trabalho musical sendo feito de uma forma muito ruim, muito ínfima, certo? Então, as igrejas, elas atuam dando essa oportunidade, assim, de se aprender, sabe? Às vezes tem aula, às vezes tem a oportunidade de aprender a se fazer como músico. Então, eu sou muito, assim, grato às igrejas evangélicas, de modo geral, no Brasil, por formarem muitos músicos, né? Escolas de músicos nós temos. Sim, E sim. aí, A gente do ramo de filarmônica, né? Eu que sou me auto-intitulo, porque sou, claro, do ramo de filarmônica, a gente sabe e conhece muito de perto essa realidade dessas escolas, essas formações de banda e formação de músico que se tem no. E a gente fala generalista de meio protestante, né? Que não é só uma batista, não é só. São, resumindo, várias denominações, né? E a gente conhece como é, e acho que bem estruturado e bem organizado, né? é isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu tive uma coisa interessante, porque eu tive um, um grupo de músicos lá, que eram músicos, em sua maioria, né? Eu diria que quase todos, músicos de ouvido, que a gente costuma dizer assim, né? Músicos que É, aprendem a tocar ali, acompanhar alguém que está cantando, ouvindo, né? E eu achava aquilo incrível, como é que pode uma pessoa que nunca ouviu uma música começar a tocar uma música do nada, músicos que nunca estudaram escala, campo harmônico, nada disso, e vai ali descobrindo. Ele nunca estudou, mas ele conhece o campo harmônico, né, daquela tonalidade. Ele sabe conduzir isso. Eu achava aquilo brilhante, né? E até que eu também descobri que dentro daqueles músicos tinha um que teve a oportunidade do letramento, né? Isso é muito hum, interessante, porque isso é um tecladista, é um amigo, um parceiro chamado Alex, e ele teve a oportunidade de, na verdade, ele fez algo que depois eu também fiz. Foi enviar uma carta para a Universidade Federal da Bahia para participar da escola de música, daquele curso técnico de música, né? Aquele curso, como é que se chama? Tem um nome. antigamente chamava curso básico. Sim. E aí ele escreveu uma carta dizendo que não poderia pagar e ele conseguiu fazer 2 semestres como bolsista e aprendeu a ler partitura. Era uma coisa frequente, o bolsista lá era uma coisa bem comum lá, na escola de É música. verdade. Eu imagino que aquilo foi muito importante. E aí ele dava, eu percebia que, embora a base da banda fosse uma banda que tocava de forma intuitiva, ele representava, sempre estava ali trazendo algumas informações de regência musical, de partitura, de tempo, de campo, e aquilo foi me despertando, né? E eu perguntei a ele como é que ele aprendeu aquilo, e aí ele me contou essa história, e ele participou dessa oficina. E eu disse, será que eu Hum, consigo também? Aí ele disse, rapaz, tente fazer a mesma coisa. E aí tem uma coisa que muita gente não sabe. Eu fiz essa carta, enviei, recebi a ligação do Instituto de Música, fui lá fazer o teste de proficiência. E isso. aí eu lembro, A né? gente chama de teste de habilidade, não, como é que chama aqui no teste de aptidão, que no celular, no vestibular também tinha, né? Se você tinha aptidão, né? Pra Pois coisa. é. Aí eu levei meu violão lá, ali no Canela, né? E aí fui para tocar. Eu lembro que eu toquei. Eu sempre gostei muito de um cantor cristão chamado João Alexandre, você deve conhecer. O João Alexandre, Sim. que é um mestre do violão. E aí peguei um arranjo de João Alexandre de Tu És Fiel, um clássico do Inário Batista, e aí toquei, me apareci, né? Como a gente diz aqui na Bahia, eu me apareci,
cheio de acorde, fazendo todas as inversões possíveis para ser. E o que foi que aconteceu? Eles me ligaram dizendo sim que eu fui aprovado para poder fazer o curso, que eu ganharia bolsa. Só que o que aconteceu? Naquele mesmo momento, eu recebi uma proposta, uma ligação para ser menor aprendiz, né, naquele projeto do governo que você ganhava meio salário mínimo, assinava a sua carteira, Isso. você tinha direito a cursos e tudo mais. E aí eu fiquei no dilema total entre ter minha carteira assinada pela primeira vez, e aí onde a gente entra a questão do que eu falei, do ser um homem negro e pobre, de ser um jovem negro e pobre, né? Como a gente pensa e vai definindo o nosso futuro de forma diferente. E eu terminei escolhendo ser menor aprendiz. E eu disse assim, quando eu começar a ganhar esse trocado, esse dinheiro, eu vou fazer um curso de violão para aprender a ler, para aprender teoria. E o mais curioso dessa história é que nessa oportunidade de ser menor aprendiz, eu fui parar em uma distribuidora de livros, uma das maiores distribuidoras de livros de Salvador, fazendo uma conexão total com aquilo que eu viria a ser futuramente, né? Um letrólogo. Então, então você pode, inclusive, já adentrar o segundo tópico, que é um histórico de sua caminhada como professor. Começou aí? Você acha que começou aí? Eu acho que sim, porque eu trabalhava numa distribuidora, então é diferente de livraria. A distribuidora, digamos que é o depósito de livros. Isso. E eu era o menino do inventário, que passava a tarde inteira anotando o nome dos livros e dizendo a editora, quantas páginas tem. E é bem interessante, Caio, porque isso tem tudo a ver não só com a minha formação de professor, mas com a minha pesquisa, né? Só para você entender, mestrado e Hum, agora no doutorado, eu estudo mercado editorial baiano. Então, assim, tem uma relação muito, mas muito direta com isso. E aí, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos pelo Senac. Eu acho que essa é bem interessante porque as pessoas acham que o menor aprendiz, talvez, ele te desliga um pouco da escola, mas o movimento foi contrário. Me fez um aluno melhor, eu passei a estudar mais, tive um ensino médio muito melhor, até que tive a oportunidade de participar de um curso pré-vestibular comunitário, com abordagem também de consciência racial, né? Um curso chamado COI Quilombo, que funcionava lá em plataforma. E em hum. 2006 para 2007 eu ingressei na Universidade Federal da Bahia para o curso de Letras e dei então sequência a essa minha vida de professor, né? Dando aulas em vários lugares, em várias instituições. Onde é que você está dando aula agora? Quer dizer, onde, onde antes da pandemia você dava aula? Pois é, continuo nos mesmos lugares. Mas a ligação a gente continua, embora eu esteja em minha casa, né? Nesse ambiente de pandemia. Eu sou professor do Estado, então eu tenho 40 horas no Estado, eu trabalho com os meninos de uma escola técnica de Lauro de Freitas chamado CEPTIC, é um centro Hum, educacional tecnológico. Sou professor de duas escolas privadas daqui da capital também, né, do Colégio Sartre SEB, do Colégio Integral. Tem o meu projeto também, tem o meu curso de redação. E a gente, professor, vai assim, né? Vai fazendo um monte de coisa aí que você perguntar. A gente E vai como, e como é trabalhando. que é esse curso de redação? Me deu uma curiosidade agora, porque eu já vi alguns No vídeos meu curso seus. de redação, eu diria que ele é o lugar assim, em que eu menos consigo conciliar a minha área de músico, porque é um curso bastante voltado para o Enem. Então, é um curso de redação É, eu voltado vi. para o Enem, né? Bem particular, assim, bem focado no Enem. E aí eu comecei nesse período de pandemia também. Agora, na escola, nesses 12 anos em que eu estive trabalhando, estou trabalhando como professor, eu posso dizer a você que eu não consegui me apartar da música em momento nenhum. Nem o tempo inteiro eu fui professor e músico, de forma assim, eu diria que indissociável, viu? Indissociável. Que bom. E eu
toquei um tempo com você lá naquele projeto, que é uma jam Sim. muito bacana. Aliás, jams são bacanas, né? E aquele lugar ali em plataforma que tem uma vista lindíssima, um lugar bonito, e é uma ilha ali, né? Plataforma. Porque a gente não vai se aprofundar no tema, não, mas algumas mazelas da, da, da suburbana parece que não chegou lá, graças a Deus, né? Você não foi um morador de plataforma, mas você conseguiu, assim, resumir, assim, sabe, muito bem o que é plataforma, porque é exatamente isso, plataforma parece ser um ponto fora da curva, mas eu tenho uma teoria muito simples, muito rápida para explicar isso aí. Diga. E não é nem a educação, né? Eu acho que a educação ainda está devendo muita coisa ao Brasil, mas eu acho que o que nos salva mesmo é a cultura. E plataforma tem um antro cultural, muita gente não sabe, né? Mas plataforma tem um cine-teatro de assim, uma qualidade absurda. E hoje a gente tem uma qualidade física. Mas mesmo antes de ser física, já funcionava como um cinema antigamente. Então, em plataforma você tinha um grupo de capoeira, melhor, alguns grupos de capoeira, você tem vários grupos de teatro muito antigos. Você tem uma atuação da Igreja São Brás, muito forte a atuação da Igreja São Brás em Sim, plataforma, da pastoral, né, isso. A da pastoral, São Brás, principalmente. principalmente. Você tem ali em plataforma a Ampla, né, a Ampla que é a Associação dos Moradores de Plataforma, que sempre produziram vários cursos, né, para a comunidade. Então, assim, eu diria que essa plataforma é um bairro não apenas bonito, mas é um bairro que reflete, de fato, um nível artístico mais elevado dos outros bairros do subúrbio, exatamente por todas essas questões culturais que temos ali. E criamos a Jan. Alguém comentou aqui sobre a Jan no Solar do União, Do Solar do União. mas o nosso projeto se chamava Jan na Praça e era um projeto completamente influenciado pela Jan Man, sem sombra de dúvidas, né? Todos Que nós, é, músicos digamos assim, a ali, mãe, né? A mãe das jams daqui de Salvador. Amanda Do tempo de Jan, um correr. projeto antigo e que ele deu uma pausa, ele teve um intervalo assim, né? Ele teve uma pausa, depois retomou, mas ali muitos músicos do subúrbio iam para Janumã e ficava aspirando um dia fazer uma jam aqui. E aí vem aquela questão do ser inquieto, entendeu? Eu ficava assim, por que a gente não pode fazer uma jam aqui? O que falta para a gente fazer a nossa jam? Pronto, ó. Então vamos fazer o seguinte. Diga. Você já está delineando mais ou menos o próximo tópico, então vamos introduzir logo, que aí você já pega o raciocínio a partir daí. A música como negócio, ou a música é um negócio, ou a música. Como é essa frase, É, essa provocação? é Porque uma você falou aí provocação. que você falou que você era inquieto em relação a é inquieto em relação às coisas da vida, né? E essa inquietude chamou para você tentar formar essa jam lá na plataforma. É um negócio ou é um negócio em parte você pensar em trazer uma jam para a plataforma? Já que Sendo você mais tocou nesse tema, específico. nessa provocação muito boa sobre ser um negócio, né? Ou é o negócio, É eu um preciso negócio. também dizer que por muito tempo as aulas de violão me renderam algum dinheiro, né? Eu dei muita aula de violão também, né? Coisa boa. Transferindo um pouco que a gente ia aprendendo ali, eu ia transferindo. E então, por muito tempo, não foi minha renda principal, mas foi uma renda considerável que eu consegui, sabe, comprar instrumento, inclusive, o meu primeiro instrumento, meu violão, que depois eu tive que vender, mas eu comprei com aula de violão. Então foi uma coisa muito interessante. Agora, a gente se vê nesse dilema, os músicos se veem nesse dilema de fazer da música um negócio, mas sem deixar que a música seja um negócio, o tempero, a emoção de viver isso, né? Porque também é difícil você. Eu praticamente não acredito que alguém possa viver feliz
de música, ganhando dinheiro com música, sem ter amor à música. Em algum momento a gente vai perceber. Praticamente impossível, né? Impossível, né, que alguém viva assim. Esse projeto de Jan, na verdade, eu fui um convidado. Eu fui um convidado para participar de uma Jan que tinha uma outra intenção também. E a proposta é essa. Para quem nos ouve e não sabe o que é Jan, Jan é um grupo que se reúne para fazer música instrumental, na maioria das vezes improvisada, né? Então a gente toca ali um tema, uma parte da música, mas depois os músicos começam a improvisar um solo de guitarra, um solo de baixo, um solo de bateria e por aí E vai. o repertório é proposto na hora, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes tem muito de improviso, da coisa surgir do Você momento. sabe tocar? Vamos fazer, vamos. Ou então, uma coisa que acontece muito nas jams, já que você citou esse assunto, é a gente, o cara dizer assim, não é fácil, vá ouvindo que você pega, que é uma coisa perfeitamente aceitável dentro de uma jam. Dentro de uma jam, é verdade. Dentro de uma jam. E aí, eu fui só convidado, mas a coisa foi tomando um rumo assim diferente. Eu já tinha feito, é importante lembrar, da minha inquietude, Caio, eu comecei a ter contato, né? Eu era coordenador do curso pré-vestibular, do qual eu sou oriundo, não existe mais, né? Mas eu fui professor e depois fui coordenador e passei a dialogar com o Fórum de Cultura de Plataforma. Né? Nesse instante entrou aqui Ivan da Taloa, e Ivan também já participou, já esteve em reunião lá. E é exatamente isso. Eu comecei a ter contato com o Sem Teatro, e sabe o que eu pensei? Eu disse, eu vou fazer um espetáculo, eu vou escrever um espetáculo sobre a história da música instrumental. Olha que ousadia, que gaiatice, como se em um espetáculo alguém pudesse mapear a história da música instrumental. No fim, o que eu fiz foi separar umas 6 ou 7 músicas dos estándares da música instrumental negra norte-americana, da MPB. Coloquei um texto, que aí vem o meu lado escritor. Chamei meu irmão para ser um apresentador e chamei uma ex-aluna também para ser apresentadora. E fizemos esse espetáculo, está no YouTube, inclusive, foi em 2012. E foi o meu primeiro momento, assim, fora do ambiente religioso, de levar a música mais a sério. E a partir dali eu comecei a fazer, então. Em 2014 a gente fixou esse projeto de Jan na Praça com os amigos que você conheceu, Cristiano no teclado, Rai na batera, Jean no contrabaixo, né? Passaram vários músicos por lá. E eu tive ali a oportunidade de aprender, na verdade, a fazer música instrumental, a tocar música instrumental. Você conhece Tico, Cristiano, sabe o talento daquele menino, né? Como é um cara assim, talentosíssimo. Sim. E aí eu aprendi muito com todos eles, com o Magninho também. Magninho Batera começou tocando com a gente. Sim, Magninho. Talentosíssimo. E você ali, você viu um vislumbre de negócio ali? Você se achava o administrador? Como era seu enfoque? Veja só, começou a ficar sério, sim, começou a ficar sério. E desde de ser um organizador de ensaio, de repertório, eu tenho um canal hoje no YouTube como professor, mas numa outra conta do Google eu tenho todos os vídeos que eu consegui gravar da Jan. Então eu guardo lá. Então eu guardo esses vídeos que eu pedi alguém para filmar, eu chamava o fotógrafo, os colegas também participavam, né? Colaborando. Então fizemos registro de imagem, de modo geral. E chegou um momento que eu disse assim, que tal escrever um projeto? Né? Foi em 2016 que eu quis participar de um edital da Secult. E aí eu não posso deixar de mencionar aqui um amigo que é músico também, empresário, que é Leandro Souza. Ele foi o grande, como é que eu posso dizer assim, investidor e diretor daquela Jan que você via. Ele era dono de uma empresa de som e ele fornecia todo o equipamento de som para funcionar. E aí eu me juntei com ele, falei da possibilidade de escrever o projeto. A gente se reuniu. Fizemos orçamentos de som, de imagem, para fazer um projeto, Caio, que tinha duração de 6 meses. O projeto era assim, ele tinha duração de 6 meses. O projeto que eu escrevi para a Secult. Ele tinha duração de 6 meses. Seria a Jan
em praça pública, música instrumental em praça pública, em 6 praças de diferentes bairros do subúrbio. Seriam 6 apresentações, uma vez por mês, com todo o equipamento profissional, né, com aquela mesma banda ali, e tudo muito bonitinho, muito bem organizado. Eu fiquei muito contente com aquilo. Foram 3 etapas, chegamos até a última etapa. Foi uma coisa assim que eu comecei a me despertar, para responder a sua pergunta, de ver também a música como uma possibilidade de sustento, de trabalho, mesmo de... E, infelizmente, na última etapa, a gente não conseguiu a aprovação. O projeto tinha um valor de R$ 98.000, né? 6 meses de apresentações. Foi uma coisa muito séria que me fez assim amadurecer muito e me fez, digamos assim, também produtor cultural naquele momento, sabe? Eu me senti produtor cultural, foi muito, mas muito importante mesmo. E a partir daquele momento eu comecei a levar a música mais a sério, muito mais a sério, do ponto de vista até profissional. Comecei a esboçar tentativas de conciliar minha vida como professor e músico também. Pronto. Então, o bom da gente conversar com as pessoas que têm essa formação acadêmica, né? Não é só a formação acadêmica e didática, essa palavra que eu estava querendo, é que a conversa vai toda no trilho, né? E aí eu vou te perguntar agora, né? vou te perguntar agora, que ótimo. Vou te perguntar agora justamente sobre essa última coisa que você pontuou aí, que é justamente como é que um músico ajudou o professor e o professor ajudou o músico. Eu queria que você falasse sobre estratégias e manobras comuns aos dois casos, aos ambos os casos. Vamos lá. Eu comecei dando aula, na verdade, nos quilombos educacionais, né? Além do quilombo, daquele que eu vi, tinha outros quilombos em Salvador, como até hoje tem. Talvez o principal deles é Steve Biko, que não é só um quilombo, mas é uma fundação, né? Um instituto. Isso. E eu comecei dando aula de literatura. Tem muita gente que diz que me vê muito mais como professor de literatura do que de redação, do que de gramática. E aí eu sempre tive essa sensibilidade pela poesia, pela literatura. E aí você sabe que literatura e música são coisas que estão ali muito, muito próximas. Eu posso pensar muito. dos poetas românticos lá, sabe? De Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, o autor do famoso poema Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto o Sabiá. Gonçalves Dias tinha um conhecimento elevadíssimo de música, era crítico musical, sabe? Entendia muito de música. Então... Deixa eu fazer só uma pontuação que você falou aí sobre música e poesia, principalmente. Chamar a atenção que as pessoas usam o termo lírica, a lírica do poeta, né? E o lirismo é uma coisa que veio fundamentalmente da música, né? E aí tem esse termo, lirismo do poeta, né? Perfeito, exatamente, a lírica, né? Que é essa poesia que está ali na interseção entre o que é literatura e o que é música. São as cantigas medievais, são as literaturas, os cordéis, né? A literatura de cordel é exatamente esse lugar entre a poesia e a música. E aí eu fiquei fui muito sensibilizado pela música. Não só, eu posso dar um exemplo simples da gente entender o que é ritmo na poesia, por exemplo. Entender o que é ritmo, entender o que é escansão, rima, interpretação. Porque antes da poesia, eu poderia dizer, né, do professor que vai para a sala de aula interpretar um texto, eu fui um músico que sempre gostei da música com a poesia bem trabalhada. Né? Sempre me encantou isso. A paixão pela MPB, pela letra. Então eu comecei muito cedo a interpretar músicas, a interpretar coisas que todo mundo estava cantando e ninguém tinha assim se tocado para o que era, né? Isso sempre me afetou de interpretar músicas. Então, quando eu cheguei para a sala de aula, eu percebia que eu interpretava de uma forma diferente e os alunos falavam isso, né? Professor, você interpretando um poema é diferente, é legal, você faz de uma forma... E o que muita gente não sabia é que eu estava fazendo ali o mesmo exercício
que eu fazia quando eu interpretava João Alexandre, Djavan, quando eu interpretava Jobim, Chico, né? Que eu sempre fui, tive esse gosto, que o povo diz, esse gosto de velho, né? Muito cedo. Eu sempre tive esse gosto de velho para música, então eu acho que a primeira contribuição que eu tive foi essa, de ter essa veia lírica, exatamente, você falou a palavra certa, assim, para escrever poesia, para interpretar poesia, para ter sensibilidade, e não tratar a literatura, que eu acho que é talvez um problema dos professores de literatura, dos professores de língua portuguesa, é se deixar influenciar por um estudo e por um ensino de literatura muito historiográfico, sabe? De escola literária, dizer que foi 1830 e que a tendência... E o texto está ali pedindo interpretação, e a coisa está ali pedindo, A sabe... palavra é essa, historiográfica, coisa historiográfica, que não deixa de ter seu valor. Inclusive, meu Sim, irmão, sim, meu sim. terceiro irmão é formado em história, e é Sim, músico sim. também. Mas essa historiografia às vezes engessa uma coisa que não pode ser engessada, né? É verdade. Você vai pensar num poeta como Gregório de Matos. Como Gregório de Matos se parece tanto com Caetano Veloso em várias coisas. E são poetas que Muito, estão muito, né? atravessados por 3 séculos, 4 séculos de diferença, né? Mas a historiografia estuda Gregório de um lado, né? E estuda Caetano de outro, e quando tem isso. Mas foi por aí. Eu acho que agora tem uma outra questão também, viu? A música, e você sabe disso muito mais do que eu, é essa arte que tem a ver com questões da nossa formação cerebral, né? Então, trazer a música para a sala de aula, tocar um violão, só aparecer com um instrumento, já deixa as coisas assim bem mais leves. Entrou aqui agora um aluno chamado Inácio, né? Que é um exemplo exatamente disso aqui, ó, de um aluno que é absurdamente interessado pelo conteúdo de língua, de literatura, e que também já se lança como músico aqui, né? Então, Inácio, eu vejo que ele se atraiu muito nas minhas aulas por causa da música, né? E aí eu consegui trazer, Caio, o sarau para a sala de aula, consegui tocar Hum, alguma coisa para a sala de aula, de descobrir alunos e alunas que sabiam cantar e nem sabiam que sabiam cantar, né? Que sabiam tocar, apresentei instrumentos. Eu acho que a música suavizou a minha atuação como professor. Eu acho que essa é a e eu, palavra. pe- eu percebo que eu percebo que está muito presente mesmo, uma coisa bastante natural para você, né? Essa coisa da música, né? Dentro da Sim, sala de aula. funciona, funciona, embora eu não cante, né? Porque tem isso, né? A pessoa acha que toca, principalmente violão, a pessoa acha que A você gente, canta. toda vez que vinha um violonista aqui, a gente falava sobre isso, né? O cara, sim, mas dê uma palhinha, querer que cante alguma coisa, né? Que é uma coisa que fica no inconsciente coletivo do pessoal, né? Que o cara que É, tem um violão, ele normalmente canta. aqui recebendo o carinho de meu irmão, irmão que eu ganhei aqui do Narandiba, Paulo, aqui, um abraço. E é exatamente isso, cara. Eu comecei a tocar e aí comecei. Tem uma coisa também, né? Porque eu não sou uma pessoa que canta, não tenho talento algum para cantar, não sou afinado, mas a música também tem outra coisa. A música tem da emoção. E eu vejo muito isso, né? De você tocar algo e cantar e sensibilizar as pessoas e tudo aquilo fazer sentido, né? Eu tenho uma estratégia básica de aula que é você iniciar a aula. Eu começava no início de carreira, chegando em sala, os meninos estão numa bagunça imensa ali, conversando, brincando, e eu chegava batendo na mesa, pedindo silêncio. Eu comecei a chegar, falar, deixar todo mundo à vontade, passar ali pro computador e colocar uma música para tocar e botar a letra da música e ficava parado. E eu tive uma coisa, rapaz, de eu nunca. Eu falava isso para provocar, né? Que eu também adoro provocar os estudantes.
E eu dizia assim, olha, não esperem nunca que eu vou colocar música aqui para agradar vocês. Porque esse não é o meu papel, cada um tem um gosto musical aqui diferente. Então, eu preciso colocar músicas que, de fato, vá somar o repertório linguístico e cultural de vocês. Então, eu só chegava com o Clube da Esquina, com, sabe, Jorge Vecilo, com alguma coisa que vai trabalhar. E faço isso até hoje. E aí, eu posso dar um exemplo assim clássico, é chegar e colocar, por exemplo, Letícia Sabatella interpretando Genio Zeppelin de Chico Buarque. Eu ia até falar um palavrão aqui, porque essa versão para mim é F asterisco DA, entendeu? Em sala de aula, eu digo assim, em sala de aula eu digo assim, se eu xingasse, eu diria foda. Mas como eu não xingo, eu não vou falar essa palavra. Rapaz, aí eu começo a ouvir, você falando isso, começo a ouvir as coisas de sala de aula, porque eu sou regente de uma filarmônica chamada Filarmônica Ambiental, lá em Camaçari, né? É um projeto que, enfim, que daria 2 lives eu falando aqui, mas é isso aí, rapaz. A gente. São estratégias, no fundo são estratégias, né, Rodrigo, que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, eu estava lembrando aqui para o último convidado que a gente estava conversando, que um amigo meu que é músico e formado em licenciatura e dá aula de música, ele teve um momento que ele falou, Caio, eu tô cansado de ver aquelas músicas baixaria e o pessoal se afundando e achando aquela coisa linda. E eu fui para casa tentando bolar uma coisa, uma estratégia, como eu disse para você, para tentar abrir a cabeça desse povo. E ele fez uma coisa que eu achei genial. Ele botou uma música da época, que eu não vou lembrar, que tem muitos anos isso. Ele falou, eu quero, a tarefa de hoje é só essa, só uma. Vocês vão ouvir a música. Ah, essa música, professor, você disse que não gosta. Não, eu quero que vocês ouçam essa música e eu quero que toda vez que aparecer a palavra manhinha, vocês anotem no caderno de vocês. E aí ele disse que a música foi passando, né, tocando, e as feições mudando, e as coisas, as reações. E aí, quando terminou a música, ele fez, tá bom, você aí na frente, quantas vezes? Diz que a menina falou até sem graça, 12 vezes, professor. Aí outro falou, é muito, sem ele ter perguntado, não, ele se expressou. Eu achei muito também. Quer dizer, você, através de uma estratégia, você bota o povo para pensar sobre aquilo, sobre aquela coisa que é. Pois é. Entendeu? Passou minha amiga aqui, minha colega passou minha colega de trabalho aqui, dizendo, quem aguenta com essa marra de Rodrigo aqui é a Laís. Passou aqui brincando. Eu queria dizer, que minha marra também aqui é grande, porque ele me apresentou, mas eu preciso, porque Instagram tem isso, né? Os seguidores da Lauro hoje estão vendo, mas os meus seguidores também estão vendo. Então, para quem não sabe, também eu queria apresentar, eu estou aqui com o Caio, que é filho de maestro importantíssimo aqui do nosso estado, que é formado pela Universidade Federal da Bahia em música, que é formado composição e regência, que é saxofonista, que foi meu colega já de banda, sabe? E que é um músico que eu admiro muito. E que ele disse uma coisa certa, né? Teve uma vez que eu falei assim, Caio, eu tenho que estudar a partitura, você tem que me ajudar, rapaz. Aí ele disse assim, ó, todo músico que eu conheço, Rodrigo, fala isso. Marca que vai na minha casa e nunca vai. Eu entrei pra lista, viu? Entrou. Estou precisando, né? Estou precisando. Entrou. Mas isso Pode falar, pode falar. Mas isso é um facilitador, né? A leitura é um facilitador. É que eu falo com os meus alunos, olha, eu quero dar aula, normalmente quando eu dava aula de sax, eu falei assim, eu também dou aula de partitura. Assim, 90% dos alunos falavam, não, professor, eu não preciso. Não precisa? Tá, tudo bem. Aí eu dava a primeira aula, dava a segunda, na terceira, né? Aí eu falava com ele assim, você percebeu que hoje eu estou repetindo a mesma coisa que eu falei com você na segunda e na primeira aula? Ah, professor, mas é muita coisa para pegar.
Se você tivesse a leitura, pelo menos rudimentar a leitura da partitura, eu escrevia para você. E toda vez que você tivesse dúvida, claro que eu estou falando isso antes desse boom da internet, né? Que hoje em dia todo Sim, mundo sim. faz tudo e corre atrás, mas enfim. Você, na dúvida, você pegaria seu apontamento, sua coisa e tiraria a dúvida. E eu não estaria aqui gastando o dobro de tempo para te ensinar a mesma coisa. Verdade. Mais uma Mandar um vez, abraço. estratégias, né? Exato. Mandar um abraço para meu irmão Ivanzinho também aí, que passou aí, mandado um alô. É interessante demais o que você está falando, Caio. Eu fiz, né? Eu não pulei, não dá para a gente contar tudo, só 1 hora de live. Mas quando fui menor aprendiz, eu usei parte do dinheiro para estudar a partitura. Eu fiz aula de partitura com Marluce, que é uma pianista de plataforma também, da Igreja Batista de Plataforma. Fiz aula. Ali foi o meu primeiro estágio para tentar aprender partitura. Depois eu fiz aula com outro professor de música. Depois comecei a fazer cursos de música, assim, sabe, por correspondência. Eu fiz o curso de Nelson Faria, de harmonia e improvisação. Estudei com o Rodrigo Gouveia, que é um guitarrista do Neo Soul de guitarra. Fiz algumas aulas assim. Eu diria que eu sou um semi-analfabeto da, da partitura. Eu reconheço um pentagrama, reconheço, mas ainda tenho que estudar mais. Agora, o que você falou é interessante, porque eu sofri muito, enquanto músico de jazz, por não ler e ter que tirar muita coisa de ouvido. Enquanto o nosso tecladista, nosso amigo em comum, Cristiano, baixava a partitura, pegava o papel aqui, nem ensaiava em casa, muitas vezes, nem ensaiava, botava a partitura ali do lado e iria tirando a música toda certinha. Então, é importante demais o letramento musical, sabe? É importante demais, mas infelizmente nossas mazelas sociais nos tiram muitas vezes desse lado da formação musical. Pois é, rapaz. E seguindo a trajetória da linha do trem, você me deu de bandeja o próximo tópico, que é justamente a importância da presença governamental oficial na formação de novas iniciativas. Eu fiz questão de usar essa palavra, iniciativa, porque ela engloba tudo no gênero humano, né? Não é só ser professor, é como você falou, você sair de um lugar onde você está e se projetar, né? Através de um estudo, através de um querer, que é uma iniciativa. Qual é a importância que você vê dessa presença governamental? Ou se ela tem que existir mesmo, ou não, você acha que não, que a gente, o mercado se autorregula, como se diz na Bolsa? Como professor, óbvio que eu tenho uma visão macro do problema, né? Eu posso olhar que nenhum país desenvolvido ou em desenvolvimento na história da humanidade cresceu Nenhum, sem investimento nenhum. artístico, cultural, né, esportivo, né, que tá dentro do cultural aí também. Quando a É a gente cultura. vê as Olimpíadas, né, e a gente vê ali frequentemente a presença dos Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, França, a gente sempre vê que as potências mundiais são potências também do ponto de vista cultural, artístico e por aí vai. Então, é muito triste o momento em que nós estamos vivendo no Brasil, né, porque a gente começa a observar pelos resultados, por exemplo, eu posso dizer do ponto de vista educacional, do PISA, né, que é esse programa internacional que vê, o Brasil ainda está muito atrás, muito atrás. Na verdade, todas as mazelas sociais prejudicam do ponto de vista cultural também, né? Então, é interessante porque eu estava vendo um documentário, me esqueci agora o nome do documentário, mas quem comentava no documentário é o grande intelectual norte-americano chamado Noam Chomsky. E Chomsky Chomsky. vai dizer que os Estados Unidos é um país que está vivendo assim diversos problemas há muito tempo, há 3, 4 décadas, mas continua sendo um país potência em todo o mundo, porque é um país que exporta muitos gênios. Porque os Estados Unidos é um país que dá oportunidade para se fazer um Charlie Parker, sabe, um Miles Davis, para se fazer
Eu posso citar o caso de Miles Davis, que começa, tudo bem que veio de uma família estruturada, mas assim, que tem uma oportunidade numa banda de escola, né, para se projetar. Então a música não é levada a sério. Eu dou aula, Caio, há 12 anos e vejo bailarinos e bailarinas maravilhosas e maravilhosos, cantores, músicos, mas que quando chegam no ensino médio, para essa coisa de ser engenheiro, de ser médico, abandonam isso. Porque, de fato, no Brasil, encontrar uma profissão, se manter, se construir, é bastante difícil. Então, a gente vê os talentos indo assim à míngua, e você vai ver engenheiros medíocres, médicos medíocres, quando poderiam ser músicos, saxofonistas, violonistas de excelência. Então, é triste a gente pensar que o investimento musical, o investimento cultural é baixíssimo, né? Embora a gente tenha algumas iniciativas no nosso estado, né? A gente tem projetos como a Neogibá, projetos lindos, mas são projetos ainda poucos, ínfimos, em relação... Pontuais, né? São projetos pontuais. Pontuais em relação a... Eu acho que ao talento musical que nós temos no Brasil. E aí eu falo não como alguém que é referência para falar disso, mas aí eu falo como alguém que gosta de música. Eu acho que depois da música norte-americana, né, nada mais me chama atenção no mundo como a música brasileira, sabe? E fica numa briga ali, viu? E é uma briga boa. Eu digo norte-americano na frente, mas é uma briga boa. Mas depois dos norte-americanos, né? Sobretudo dos nossos afro-americanos que inventaram quase tudo que tem lá, eu não consigo ver nada no mundo mais que me interesse, que me chame atenção, de riqueza, de diversidade, como as cadências harmônicas da música brasileira e as melódicas e rítmicas e por aí vai. Então, assim, é uma pena porque com pouca coisa, a gente já tem um Djavan, um Luiz Caldas, um Pixinguinha, a gente já tem, imagine se tivesse Caetano, né? O um Caetano, Caetano, vamos um combinar. Gilberto Gil da vida, né? A gente já tem, imagine se tivéssemos de fato música com seriedade nas escolas. Você acha que o próximo tópico, né, indo para o próximo tópico, você acha que a filiação a grupos, quando eu falo grupos, é sindicatos, associações, mesas redondas, tanto faz, é uma ferramenta de aglutinação importante na vida contemporânea? Ou você acha que isso é relativo? Ó, pensando do ponto de vista agora trabalhista, né, vamos falar como Ótimo. Ponto de vista trabalhadores técnico, né? técnico, assim, estamos vivendo um momento de enfraquecimento dos movimentos sindicais já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Eu sou professor, então sei o que é o sindicato dos professores, sei como funciona o sindicato. Tem uma importância imensa para a nossa democracia, para os direitos trabalhistas, a gente não pode negar isso. Eu sei que o sindicato dos músicos ele é muito mais deficiente, ele é muito mais problemático do que o dos professores. Com certeza. É um problema, na verdade, no ponto de vista musical, até o reconhecimento de quem é músico e de quem não é, já começa por aí, né? Já começa por aí. Rapaz. Professor ao menos tem... É difícil você encontrar hoje alguém que leciona e não tem um diploma. Mas a gente estabelecer esse critério para a música é complicado, é bastante complicado, porque em alguns momentos o diploma de música é importante, é necessário, deve existir. Os profissionais que têm esse diploma devem ser respeitados, devem assumir posições, de fato, que façam jus ao estudo que foi feito. Acho isso é importante. Acho que um professor de música numa escola tem que ser alguém que passou por uma formação, sem sombra de dúvida. Agora, a música vai para além da docência, né? A música vai para além do ensino. A música é performance. Que é arte, né? É arte. Arte, né? E aí, o reconhecimento musical,
entra numa confusão aí de quem é o artista e quem é o professor, quem merece ser chamado de músico, quem não merece, e eu acho que a categoria dos músicos já sofre daí. Mas, por outro lado, eu também acho que, independente dessa discussão, eu acho que todos nós precisamos de outras alternativas. Eu acho que os grupos, as categorias trabalhistas devem se articular hoje para além de sindicato e a principal área para mim chama-se redes sociais, sem sombra de dúvida. Hoje a comunicação pelas redes é o caminho assim básico para qualquer agrupamento ter a sua voz escutada de fato pelas instâncias políticas, públicas, pelos setores da comunicação e por aí vai. Entende? Então eu acho que a internet e as redes sociais acho que é um caminho, sabe? Eu acho que a única coisa que não Interessante. deu certo, a única coisa que não deu certo das redes sociais, que se perdeu ali com o Orkut, foram as comunidades de debate. Não há mais comunidades de debate. Se perdeu ali com o Orkut, né? É uma coisa que... Tá bom. Rodrigo, você é um dos convidados que a gente lamenta informar, mas que o tempo está acabando e que a gente fica com vontade de tentar fazer uma segunda live contigo. Quem Mas sabe assim, futuramente, quem sabe. isso. Vamos. Eu gostaria de, primeiro de tudo, agradecer a sua presença. Foi muito boa a conversa. E assim, não rendeu metade das coisas que foram expostas, entendeu? Então, ficou faltando muita coisa por se desenvolver, essas ideias, entendeu? Como, por exemplo, essa coisa que ninguém citou antes de você, que é, para mim, uma coisa que é o cerne, é quem dentro do jogo do bicho, como se diz, né? Quem é quem para ser dito assim, não, esse é músico, esse é artista e esse é professor, né? Que aí dava pano para muita manga, mas eu queria que você fizesse suas considerações finais, 1 minuto. Beleza, eu queria te agradecer muito, muito. Eu sou. E quem me conhece de perto, sabe, ou que conviveu qualquer minuto comigo, sabe, que eu sou músico o tempo inteiro, assim, sabe? Difícil eu não ser músico. Mas a profissão nos distancia um pouco. Então, uma oportunidade como essa é um presente imenso que você me dá, sabe? De falar sobre música, de estar relembrando minha trajetória, de estar falando de pessoas legais, de pessoas que nos dão oportunidade. Aqui entrou aqui Márcio Muniz aqui, que me deu essa oportunidade também de participar da banda. Acho muito legal isso. E muito, muito obrigado, cara. Eu gosto assim de ver essas iniciativas de diálogo, de debate, para que as pessoas saibam que o diálogo, a reflexão é o caminho para a gente construir novas alternativas para o nosso país, sem sombra de dúvida. Ok. Obrigado mais uma vez. Valeu, meu irmão. Prazer E todo meu. tamo junto, vamos ver Beijo para Fernanda, sobre... essa linda aí. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até hoje, até agora, assistindo a live. Espero vocês até segunda-feira que vem. Obrigadão, boa noite. Valeu, Caio. Salva essa live, pelo amor de Deus. Com Salva aí. certeza. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.